Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu Charutos. Hoje a gente vai mostrar aqui um review sobre... Um review não, né? Primeiras impressões e minhas impressões. Não sou um cara que manda demais, que entende demais. Mas sobre esse daqui, ó, tá? Esse charutinho aqui que é o Patrícia, tá? Do Diogenes Points. Esse aqui é o Patrícia. É o normal, tá? Não é o Arapiraca, não é o Patrícias normal, tá? E fiz uma degustação a semana passada. Não consegui gravar tão rápido, mas já fiz. Eu sempre faço minhas anotações, ó, estão aqui, ó, no e-mailzinho que eu mandei para mim mesmo. E vamos lá. Um charuto bem consistente, tá, pessoal? Bem, vamos dizer, firme, tá? Essa é a palavra correta. Um charutinho firme de um tamanhinho um pouco menor, né? Que é como se fosse um petit, um short, nem um short robusto, um petit robusto talvez, e com bastante firmeza, né? O charuto mais firme, eu acho que ele passa pra gente algumas coisas. Confiança de que é um charuto com uma construção mais consistente, ou seja, ele tem mais recheio, ele promete entregar um fluxo não tão aberto normalmente, tá? Não muito canudão. Eu particularmente não gosto de fluxo muito aberto. A capa dele é uma capa razoavelmente oleosa, não é aquela capa extremamente brilhante, mas é uma capa bem honesta. É um charutinho barato, né? É um charutinho barato em long filler, tá? E vamos lá as impressões a frio. A frio ele me traz tabaco e mel, como eu coloquei aqui. Ele é firme, o fluxo dele é um pouco mais preso. Lembrando que eu também não faço aquele corte tão generoso normalmente, tá? Então eu gosto muito de usar furador, um furador com um diâmetro um pouco mais generoso, mas não assim exagerado. Eu sempre começo com um furo, depois, se não deu certo, eu coloco mais 2 meio furos para cada lado, né? Que vai aparecer, aproximar um pouco de talvez um V-cut um pouco mais raso. Daí, se ainda sentir muito preso, aí eu vou pro corte, aumentando o corte conforme eu vou sentindo o fluxo, tá? Então isso evita com que charutos de fluxo muito aberto eu erre no tipo de fluxo que eu gosto de imprimir no charuto, né? Ainda que o charuto fosse um charuto de fluxo bem aberto, eu fazendo um furo eu vou concentrar esse fluxo, tá? E isso me torna a mim mais agradável, tá? Vamos lá, aí tem, né, algumas coisas que, poxa, você fez o furo, depois da metade pro final, às vezes ele começa a prender muito o fluxo, daí você vai lá e vai abrindo o corte. Para mim isso tem funcionado bastante nessas vezes. Fluxo, como eu falei, mais preso, próximo daquele tal do fluxo cubano, né, que é um fluxo controlado, um fluxo que eu gosto, né? Então você coloca um pouquinho mais de pressão, não excessiva na hora da puxada. Ele, putz, é um fluxo bem legal. Bastante fumaça, tá? Bastante fumaça nesse charutinho. Eu até anotei aqui, ó. Depois eu tive que abrir um pouquinho mais o corte. Então, da metade pro final, o furo, né? Eu fiz um furo com mais 2 ao lado, né? Então daria um total de quase 2 furos inteiros. Na metade pro fim, ele começou a ficar meio perder fluxo, né? Ficar muito mais apertado. Aí eu fui lá, abri com o cortador e ele foi bem, tá? Notas que eu percebi: não é um charuto que evolui, tá? É um charuto que fica bem constante. Que veio café amargo, tá? Café amargo,
como eu falei, a frio, né? Tabaco e mel. No primeiro terço, segundo terço e continua. Café amargo e um herbal leve na finalização. Sem picância, tá, pessoal? Sem picância. Isso pra mim, eu gosto muito quando não tem muita picância. Alguns charutos que tem a picância característica ainda passa, mas quando ele passa de um certo ponto já me incomoda, tá? Coloco aqui que ele perde um pouco de sabor, perde um pouquinho da potência do sabor, né? Mas isso acho que também é um processo até que meio que natural, quando o charuto não evolui, né? Por quê? Porque você tá com a boca virgem, né? A boca sem nenhuma percepção de sabor. Aí na hora que você vem com as primeiras puxadas, esse sabor ele vai impactar, na minha modesta opinião, quem entende mais pode falar alguma coisa. Ele vai impactar melhor o nosso órgão sensorial, seja as papilas, então, enfim, todo o sistema responsável pelo sabor e aroma, né? E depois você já tem esse sistema um pouco impactado. Então a minha percepção é que o sistema se acostuma com uma certa tolerância, né, a esse sabor, então aparentemente perde um pouco de potência de sabor, tá? Charuto que suave a médio talvez, como eu falei, sem grandes evoluções, mas uma boa opção de uma fumada rápida. Olha, não é uma fumada nem tão rápida, hein, pessoal? Eu comecei de 16h45, eu tenho um ritmo de fumada lento, tá? Uma fumada bem cadenciada, legal, não aquela fumada que também deixa apagar, tá? Então, uma puxadinha a cada 30, 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Geralmente entre 30 e 45 segundos. Ele comecei às 16h45 e terminei ele às 18h10. Olha, um charutinho petit, né? Um charutinho pequeno, mas um charutinho bem construído, com mais recheio, um pouco mais firme, mais apertado, que queimou um pouco mais lentamente, né? Então às vezes você olha tamanho e acha, isso aqui é para meia hora. Às vezes não, tá? Nesse caso aqui, ó, 16h45 para 18h10, deu 1h15, 1h25 de fumada, tá? Então assim, uma fumada pra mim legal, porque eu tiro o momento da minha fumada é um momento que eu tiro pra mim, pra sentar, pra relaxar, pra aproveitar. Não penso em trabalho, não penso em problema, não penso em família, em resolver problemas de família. Geralmente eu estou sozinho nesse momento, né? Então eu pego um momento que minhas filhas não estão em casa, minha esposa não está em casa, ou se é algum final de semana, também não tem problema, mas é aquele momento para mim, né? Então, bem prazeroso, tá? Eu diria ele, poxa, você consegue comparar, o que você acha entre ele e o Rosalone 444? Em quem você iria? Eu iria no Patrícias, tá? O Rosalone eu achei ele muito meio solto e tal, enfim. Esse 444. E o Gordito? Eu achei o Gordito um pouco mais picante do que esse. Então esse me agrada mais, o Patrícias, tá? Então eu acho que ele até brigaria com um quórum maduro, por exemplo, robusto, tanto em tempo quanto similaridade de algumas coisas, talvez um pouquinho menos de sabor nesse, um pouquinho mais de sabor no quórum, mas assim, uma boa opção, tá, pessoal? Uma boa opção. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.